Cada vez mais, né, essas assets, e globalmente, e o gringo já pensa assim. Vamos lá, o gringo já pensa assim, o gringo não olha o Brasil, só o Brasil no lápis, ele olha o Brasil dentro de uma cesta, geralmente dentro de uma cesta de emerging markets. O gringo já olhava o Brasil dessa forma. O que está acontecendo é que os fundos locais, que eram os grandes tesoureiros, que eram ex-grandes tesoureiros, que eram os grandes ex-grandes players do câmbio, estão pensando dessa forma também. Estão fazendo cestas contra cestas, ou moeda contra cesta, tá? Cara, isso é uma... Tá bom, André, tá bom. Qual que é a implicação? Ok, qual que é a implicação? Eu listei pelo menos 5 aqui, não sei se são exatamente essas, mas eu listei pelo menos 5 principais aqui. Vamos lá. Primeira delas, o tamanho da aposta de cada player individual, pega lá antes, o Bradesco ou o Santander. O quanto esse cara tinha de VaR para fazer giro ou posição, não interessa, vis-a-vis o tamanho do mercado, ou seja, o share dele era 1. Hoje, o share de cada asset, esse mesmo tesoureiro do Bradesco tem uma asset própria. O quanto ele tem de lote vis o tamanho do mercado é muito menor do que antes. O share do mercado diminuiu como um todo, ou seja, o peso individual de cada player diminuiu. Qual a consequência disso? A chance do mercado distorcer, aquela distorção de intraday, que era a condição sine qua non para você ter uma inversão de fluxo, por exemplo, com setups que é o que eu comecei, reduz. Não é que zera, mas reduz. A chance do cara tirar o mercado de preço, dele estar com o preço errado, naquelas distorções curtas de intraday, reduz. Por quê? Porque você tem ali a vontade de um ou outro player, tá? Só que ela é muito menor agora em relação ao tamanho do mercado. Isso é um fato. Segunda implicação. Esses caras naturalmente alongaram o horizonte. Tá? Quando você está ali na tesouraria, tá? Claro, grande parte da posição, a grande parte do que fazia de volume é posição, não é intraday. Mas você tinha ali um book de intraday, você tinha uma influência, especialmente de algumas tesourarias grandes, tinha uma presença muito grande no intraday. Quando você vai para uma cabeça de, putz, eu não estou ali num call real contra dólar, eu estou num call de moedas emergentes contra moeda desenvolvida, ou moeda de commodity contra moeda importadora de commodity, ou moeda... Pô, são N cestas, não é o caso do vídeo aqui, estou falando da mudança e não explicando quais as cestas que o gringo olha, que se faz e por aí vai, tal. Tá? Fato é, quando você está com a cabeça de cesta, o teu horizonte, para aquilo desenvolver um ganho, é muito mais difícil, muito mais demorado, vamos dizer assim, do que para desenvolver um ganho você comprando dólar contra o real, que inclusive muitos caras conseguiam até pôr o mercado dentro de uma faixa, obviamente, no preço que ele queria. Alguns grandes tesoureiros conseguiam definir uma faixa de preço que o mercado vai ficar aqui, sei lá, por quê? E como o cara fazia isso, qual era o contexto, mas o cara conseguia. Colocava um lotão ali na compra ou na venda, ele travava o mercado e ninguém agredia ele. Hoje isso não acontece. Tá? Sim, hoje isso não acontece. Então a representatividade mudou e o horizonte do cara alongou um pouco. Não significa que não tem giro? Claro que tem giro. Mas o que eu quero dizer aqui, qual a implicação disso? O stop do cara que girava, do tesoureiro que girava potencialmente no dia, reduziu. Ou seja, até você ler posição técnica do mercado, né? Desculpa, fica mais difícil no caso do câmbio, porque você não sabe qual o tamanho do cara, e na maior parte das vezes o cara não estopa no intraday. O cara tá lá comprando real, mas ele tá comprando mais 7, 8 moedas e vendendo outras. Ele não vai estopar aquilo. É um lote que virou cada vez mais lote final e menos lote de posição técnica que gera stop, que gera volatilidade. E aí a gente cai para o terceiro ponto, que é tudo isso, né? Uma queda de volatilidade intraday. Tá? André, mas a volatilidade durante a crise agora, do Covid, não sei o que, aumentou pra caramba. De fato, aumentou porque veio um driver de incerteza e por aí vai, tal. Mas estruturalmente, a volatilidade intraday, aquela que você percebia, por exemplo, né, que o mercado corria do 1 pro bola, do bola pro 5, do 5, quase que numa batida, ele ficava fazendo zigue-zagues, quase que ininterruptos. Imagina índice, você já olhou para índice na tela, aquela coisa que não para, ele não para de ter negócio, o dólar era quase daquele jeito. Ele oscilava, ele batia num ponto e ele rejeitava, ele batia num ponto e rejeitava, parecia que entrava, né, sei lá, não sei qual que era o correto de dizer, cada hora era uma coisa, mas defesa, ou o mercado saía de preço, depois alguém punha ele no preço de novo e por aí vai. Você tinha mais inconstância, e isso é bom para quem gira, tá? Essa inconstância, do que você ter
só aquele trade que você vai do 1 pro 9 e morre no 9. Né? Ele volta do 9 pro 8, 8,5, volta 1, 2 pontos. E quando ele vai de uma vez. É legal você ter um mercado que, pô, quando vai de uma vez, bate no 9 e já volta rápido pro 5, entendeu? E do 5 já volta 9, já volta pro 12. Essa vol intraday reduziu, tá? É uma das consequências de tudo isso, do cara sair ali da tela, do tesoureiro sair da tela, cada vez menos ordens manuais, cada vez mais algoritmização e por aí vai. Vamos lá para a quarta mudança. É um pouco dos outros, mas a quarta mudança é a redução, né, do tomador de risco final, aquele cara que está disputando o lote na tela, aquele cara que está ali, sei lá, ele tem 2.000 lotes para executar, por exemplo, decidido em comitê, ou do VAR, do book dele que ele tem para girar, um tesoureiro naquela época. Cara, esse cara ia executar aquilo em 3, 4, 5 boletas, de 500, de 200, que seja 2.000 lotes, ele ia dividir ali, ele ia resolver meio rápido, mas ele ia impactar preço. Ele ia levar o mercado ali 4, 5 pontos, por causa da influência dele, mais os oportunistas, tá? Talvez 4 pontos, 5 naquela época, dependendo da quantidade de lote de cada nível de preço. Só que a interdependência entre uma ordem e outra do cara, ele estava ali disputando meio ponto na tela. Para ele, pagar meio, não levar e piorar para bola e meio, fazia diferença, porque ele estava com uma ordem de 500 contratos no padrão. Fazia diferença essa disputa por meio ponto, 1 ponto. Quando o cara vai para uma cabeça de cesta contra cesta, ou moeda contra cesta, cara, se ele vai tomar o real, que é um dos componentes que ele está colocando na cesta, se ele vai tomar a bola e meio, a 2 ou até a 3, é quase que irrelevante. Porque o cara não está com boleta grande, ele está com aquelas ordens fracionadas, que eu sempre digo aqui, algo low frequency, que é muito comum em ações, que também é comum por alguns players no índice, que eu aliás, sigo pra caramba, né? E tá acontecendo isso no câmbio, cara. É devagar, mas no mundo inteiro, inclusive por Banco Central usando algoritmo low frequency para poder interferir no câmbio em moeda em outros países. No Brasil ainda não tem relato, nem estudo, nem percepção sobre isso, tá? Porque o Brasil, o Banco Central atua indiretamente na maior parte das vezes. Ou ele atua no câmbio à vista, ou a termo, ou via swap, mas swap ele força o dealer a entrar no mercado futuro, não é o Banco Central que clica no mercado futuro. Em outros países tem uma dinâmica um pouco diferente. Então você tem essa disputa, né, por meio ponto ali foi perdendo, tá? Assim, você não tem mais aquela coisa de o cara pagou 200, não levou, piorou a oferta. Cara, não tem, é um algoritmo que está fazendo isso e ele não te dá a percepção disso. Dá, mas não é tanto que nem antes. Isso mudou. E para a última aqui, que é uma consequência também, que a leitura do evento individual, ela fica, eu já falei isso em outros vídeos aqui, a leitura do evento individual, o que é o evento individual? Você está ali bola com bola e meio, né? Aquelas perguntas que eu sempre estimulei a fazer nos meus cursos. Primeira pergunta, estão tomando ou estão batendo? Quanto? Quem é o comprador? Qual é a contraparte? Aquela sequência de perguntas. Isso é ler. Spread é spread. Quando você tem muito lote cada nível de preço, tomaram a bola e meio pagão, para quantos? Sobrou lote, o cara não conseguiu levar, o cara que estava no preço de baixo, beleza, agora encheu a compra no bola e meio, tomaram a 1, qual que é a rapidez com que tomaram a 1? Né? Quantos lotes tinha 1? Quem que era a contraparte? Teve cancelamento nesse meio do caminho? Isso é olhar evento a evento. Quando você tem essa cabeça do cara não tá mais ali preocupado com meio ponto, operando lote grande, e o real tá diluído numa cesta global, cara, né? Essa interdependência do evento de virar o spread, vamos dizer assim, olhar a cada virada de spread, você ter ali uma cabeça de, puta, aqui eu compro, aqui eu vendo, aqui eu tô fora. Sempre estimulei, sempre tive essa cabeça no câmbio. Cara, cada vez menos, assim, porque não faz muito sentido, porque o tomador de risco final, ele não tá ali, ele não tá ali com você, na verdade, você com ele, né? Ele não tá ali disputando meio ponto com você na tela, cara. Não vou dizer que não tem mais isso, mas antes era maioria, hoje é minoria. Então essa disputa na tela, essa leitura trade a trade, evento a evento, tá cada vez mais efêmera no câmbio. Aqui eu tô falando só de dólar, hein? Só de real dólar. Tá cada vez mais efêmera. E qual é a consequência? Que o sinal que você tinha, quando esse cara tá disputando meio ponto, e você percebe que esse cara, quando você vai dar front running nele, você percebe que ele tem uma ordem maior e ele mostrou só a primeira boleta. Essa segurança que você tem durante o processo de execução dele, para você fazer a tua compra ou a tua venda na frente dele, esperar ele vir com o lote atrás, era muito maior. Porque hoje, de novo, se o cara está operando sexta contra sexta,
ele vai comprar real aqui ou vender o dia inteiro. E real é uma pequena posição da posição total do cara em moedas. Uma pequena parte. E lembrando que a magnitude que esse cara tem para apostar em moeda, por ser dentro de uma asset e pelo passivo dele que os clientes sacarem, eles não aceitarem drawdown de cota, o tamanho que esse cara se expõe no mercado de moedas é menor do que uma tesouraria fazia antes. E o real, de novo, é uma ponta da aposta que o cara faz. O cara não tá, os fundos locais brasileiros não estão operando só o par real contra dólar. Estão operando assim, cesta contra cesta, real contra algumas outras moedas. Tem uma tese por trás. E essa tese por trás geralmente tem a ver com asset allocation da carteira do cara, que não tem a ver com trading. Eu falo no curso de investimento sobre esse tipo de assunto e por aí vai. Cara, qual que é a conclusão de tudo que eu falei aqui, para não estender demais? Cara, assim, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu acredito que você tem que entender microestrutura de mercado. Não só por achar bons trades, vamos dizer, não só para quem gosta de fluxo ou para entender de mercado por achar bons trades, mas para sobreviver, tá? De novo, replicar setup você aprende no fim de semana, inclusive setups de fluxo. Mas assim, a grande questão é, você acha que o mercado vai ser daquele jeito para sempre? Não vai mudar nada de hoje para frente? Você acha que tudo é passado? Tudo que mudou, já mudou para trás. Você conversa com um cara com mais de 15 anos de mercado, a única certeza que essa pessoa pode te dar, se ela for honesta intelectualmente, é que a forma com que você ganha dinheiro hoje ela vai ser levemente diferente ou totalmente diferente do que ela foi no começo e no meio da carreira dessa pessoa. Tem que saber entender o que está mudando. E o entendimento profundo de microestrutura é uma das coisas que, na minha opinião, ajuda a ter esse entendimento.